Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje eu trago para vocês uma receita muito fácil, uma delícia de tecer. Se você é iniciante, com certeza você vai dar conta de fazer esse colete que veste homens, mulheres, basta alterar o comprimento da peça e eu deixei tudo para você fazer esse ajuste. Medidas finais, lista de substituição do material, tem a amostra. Todas as dúvidas que você tiver, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu passo lendo e respondendo assim que possível. Gostou da sugestão? Então já senta o dedo no like desse vídeo, deixa aquele comentário super bacana para apoiar o nosso trabalho e vamos começar a tricotar. Essa peça ela é iniciada colocando 50 pontos na agulha, pelo método tradicional ponta longa. Se você é iniciante, no meu canal tem aula de todas as técnicas para tricotar esse projeto, tá bom? Lembrando que a gente está iniciando as costas. Então aqui está os 50 pontos na agulha e eu deixo essa pontinha a mais aqui para fazer a costura da lateral do colete. Não é obrigatório, mas fica aqui a minha sugestão. Se você quiser também pode tecer em agulhas retas tradicionais essa parte do projeto. A primeira carreira tem um ponto de borda em meia e depois nós repetimos por toda a carreira um ponto meia e um ponto em tricô. Agora, você continua repetindo apenas o que está no asterisco, com um ponto em meia e um ponto em tricô. Esses dois pontinhos vão formar uma barra 1 por 1, que é a barra inicial do nosso colete. Quando você chegar no fim da carreira, você vai terminar com um ponto em meia, um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto tricô e o ponto restante é um ponto em meia. Gire o trabalho na carreira número 2 pelo avesso, iniciamos com um tricô de borda e repetimos o mesmo asterisco com um ponto em meia e um ponto em tricô. E assim você continua repetindo meia tricô, por toda a sua carreira, acompanhando o ponto da barrinha 1 por 1, até chegar nos últimos pontos da carreira número 2, que a gente vai concluir com meia tricô, meia tricô e o ponto restante é um tricô. Agora basta você repetir a primeira e a segunda carreira por 12 vezes. Claro que não vale também para quem está tricotando aí com outros materiais, então eu vou medir aqui para você saber quantos centímetros nós fizemos dessa barra inicial. Eu tenho aqui 8 centímetros. Agora a gente vai para o corpo do nosso colete, o ponto decorativo. Então a gente continua na contagem das carreiras, a carreira número 13 é uma carreira em meia, colocando uma laçada a cada 12 pontos. Essa é uma carreira em que a gente está colocando aumentos, então eu faço 12 pontos em meia e quando eu concluo, eu faço uma laçada. Repito novamente. 12 pontos em meia e depois dos 12 pontos eu faço uma segunda laçada. Repito novamente, 12 pontos em meia e aqui eu vou colocar a terceira laçada, faço novamente 12 pontos em meia. E aqui eu vou colocar a quarta e última laçada. Restarão 2 pontos na agulha que a gente faz como 2 meias. E assim nós aumentamos os pontos nas agulhas. A 14ª carreira é uma carreira onde todos os pontos serão em tricô, fechando as laçadas desta forma como eu estou mostrando. E essa carreira não tem nenhum segredo. Todos os demais pontos são em tricô normalmente, e as laçadas nós vamos fechar. A 15ª carreira é iniciada com um ponto em meia e depois nós vamos repetir 3 pontos em meia do asterisco. Então aqui está o primeiro, segundo, terceiro e um ponto em tricô. Agora, você continua repetindo apenas o asterisco, com 3 pontos em meia e um ponto em tricô.
E assim nós vamos continuar por toda a carreira fazendo 3 meias, um tricô. E quando chegar nos últimos pontos da carreira, você vai concluir com 3 pontos em meia, um ponto em tricô e o ponto final da carreira é um meia. Giramos pelo lado do avesso, as carreiras 16, 18, 20 e 22 são todas iguais em ponto tricô. Aqui não tem nenhum segredo. Eu escolhi um ponto que fosse muito fácil de memorizar e de tecer. É um projeto que você consegue concluir em algumas horas. Para a carreira de número 17 e 21, nós vamos tecer todos os pontos em meia. Aqui, do primeiro até o último ponto da nossa carreira, basta fazer o ponto meia. Tá gostando do vídeo? Se inscreva também no meu canal no YouTube, o Blog by Day. Vou deixar o link na descrição para você. Bom, a gente vai então concluir e vamos para a carreira 19, que é iniciada com um ponto em meia e depois repetimos um meia, um tricô e 2 meias. Agora, nós continuamos repetindo por toda a carreira o asterisco. Vamos mais uma vez. Um meia, um tricô e 2 meias. E assim nós continuamos repetindo. Um meia, um tricô, 2 meias. Um meia, um tricô, 2 meias, por todos os pontos da carreira de número 19 até chegar nos últimos pontos, que serão concluídos como um ponto em meia, um ponto em tricô, 2 pontos em meia e um ponto em meia. E assim você vai repetir as carreiras de 15 a 22 mais uma vez para que a gente possa crescer. Essa é uma repetição do desenho, forma esse V de bolinhas assim. Eu vou mostrar para você 2 repetições para você ver como que fica o desenho quando ele se repete, tá bom? Aqui está, a gente tem 2 repetições aqui do nosso desenho, carreiras de 15 a 22. A carreira de número 31 é para cava e nela nós vamos arrematar os 3 primeiros pontos da carreira. Eu arremato em ponto meia, então aqui eu estou arrematando o segundo ponto e aqui eu estou arrematando o terceiro ponto. Eu continuo a carreira fazendo um ponto em tricô, então eu trago o fio para frente, faço um tricô e agora eu continuo normalmente a minha carreira fazendo 3 pontos em meia, um tricô, 3 pontos em meia, um tricô, por todos os pontos da carreira, até chegar do outro lado nos últimos pontos, que a gente conclui normalmente. Então, aqui eu vou concluir com 3 pontos em meia, um tricô e o ponto final é um meia. Giro meu trabalho, na carreira 32, a gente vai arrematar 3 pontos. E como eu estou numa carreira em ponto tricô, eu também vou fazer o arremate em tricô. Lembrando que esse lado tende a ficar um pouquinho mais apertado, então controle a mão para não apertar demais esses pontos na hora desse arremate. E assim nós concluímos os 3 arremates e vamos apenas tecer até o último ponto dessa carreira tricô, porque essa é uma carreira pelo avesso. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto tricô. Quando você terminar, você vai girar novamente o seu trabalho e a gente vai arrematar um ponto. Ele é feito com um arremate em meia, também para a nossa cava. E agora a gente vai toda a carreira até o final em ponto meia, acompanhando o desenho. Nós estamos aqui fazendo a terceira repetição do desenho da peça. E na carreira 34, nós arrematamos um ponto em tricô pelo avesso também. E assim concluímos toda a nossa cava e vamos terminar a carreira 34 em ponto tricô, acompanhando o desenho do nosso projeto.
As carreiras 35, 36, 37 e 38 eu já mostrei, são as 19, 20, 21 e 22. Agora a gente repete as carreiras de 15 a 22 mais 3 vezes e podemos arrematar. Eu arrematei em meia para facilitar na hora de subir os pontos e fazer tanto o pescoço do nosso projeto quanto a costura dos ombros, mas você fica à vontade para fazer o arremate que você preferir. É importante não tensionar demais esse ponto e não apertar demais o fio para não deixar a sua peça torta ou muito apertada na hora de vestir. Eu tenho todas as aulas, se você quiser aprender costura, montagem, arremate, tudo lá no meu canal se você precisar. Comenta que eu mando o link para você. Eu deixo aqui um pedaço bom de fio para fazer a costura do meu ombro de 15 a 20 centímetros e eu vou aqui arrematar o último ponto para travá-lo e a gente agora para frente vai fazer tudo igual até chegar na carreira número 46. A gente faz a montagem, a barra inicial, fizemos a cava, terminamos. Então aqui não tem nenhum segredo. O que eu faço de diferente é o arremate do pescoço. Na quinta repetição do desenho, nós vamos dividir a peça para 17 pontos em um ombro, 12 para o decote e 17 pontos para o segundo ombro. Vocês sabem que eu gosto de fazer essa parte sem cortar o fio, então eu vou fazer todo o primeiro ombro da minha peça. Eu continuo fazendo o meu desenho e quando eu chego lá próximo do meu marcador, que marca ali os 17 pontos, nos dois últimos eu vou fazer 2 juntos em meia. E agora eu giro, porque como falei, eu estou tecendo apenas o primeiro ombro. Aqui eu faço todos os pontos do avesso em tricô. Não tem diminuição nessa parte do meu projeto, eu apenas tricoto para acompanhar o desenho. Nós vamos arrematar um ponto perto do decote. 4 vezes. Nós fizemos uma vez, giramos o trabalho, vamos aqui na terceira carreira do ponto decorativo, fazer todos os pontos em meia, e quando eu chegar próximo do meu decote, eu vou arrematar pela segunda vez, fazendo 2 pontos juntos em meia. Então, olha só, aqui está os 2 últimos pontos, eu faço 2 juntos em meia. Esse é o meu segundo arremate. Giro o avesso em ponto tricô, eu volto com o fio para o começo da carreira. E essa é a minha quarta carreira do ponto decorativo, que são as carreiras de 15 a 22. Terminada a nossa quarta carreira, a gente gira e agora a gente vai fazer mais uma vez um arremate próximo ao nosso decote. Então, eu sigo o ponto decorativo e quando eu chegar nos 2 últimos pontos dessa parte do ombro, pela terceira vez, nós faremos aqui, olha, 2 pontos juntos em meia. Giro novamente, agora para a sexta carreira, em que eu faço todos os pontos em tricô. E agora, para a gente terminar, nós vamos fazer a quarta diminuição próxima do decote. Então, eu giro meu trabalho pelo lado do direito novamente e eu vou fazer todos os pontos em meia, como manda o desenho do ponto, e nos 2 últimos pontos próximos ao decote, pela quarta e última vez, vamos colocar uma diminuição. Aqui estão, vamos fazer aqui 2 juntos em meia. E pronto, depois dessas 4 diminuições próximas ao decote, você vai seguir até o fim do desenho, para ter um total de 6 repetições do desenho, a mesma quantidade que a gente fez nas costas. Se você for ajustar essa peça para outros tamanhos, lembre-se de seguir a mesma quantidade de desenhos que você fez nas costas. A mesma quantidade de repetições precisa estar presente nas frentes, senão a peça desencontra na hora da costura. Eu aqui vou continuar o meu desenho até ter as 6 repetições.
Essa parte do vídeo, para facilitar a compreensão, eu deixei, assim você consegue desacelerar o vídeo na opção no cantinho direito do vídeo, aqui no YouTube. O vídeo fica mais lento e você pode ir tecendo carreira por carreira junto comigo. Se você não quiser, basta você simplesmente seguir entendendo a lógica da peça aqui comigo. Aproveita esse momento do vídeo, já deixa um like, um comentário. Vai se inscrever aqui no nosso canal, no canal da Círculo. A participação de vocês é muito importante. E claro, se você quiser mais receitas de coletes, acessórios no tricô, aulas, pontos decorativos, tem tudo lá no meu site, euamotricô.com.br. Convido a todos a conhecer. Essa parte dos ombros, ela leva um pouquinho mais de tempo, porque a gente vai acompanhar o desenho até chegar na parte de cima. Lembrando que eu fiz essa peça baseada no meu tamanho, que é tamanho 42. Então eu deixei um decote para o pescoço bem amplo, assim você consegue ajustar, caso quem vá vestir esse colete seja, por exemplo, um homem. É um colete bem tranquilo, viu, gente? A modelagem dele não é super apertadinha no corpo, pelo contrário, é uma peça que estica bastante. Então, mesmo que você não vista tamanho 42, pessoas que vestem 44 podem experimentar a peça. Vocês vão ver que no final do vídeo eu deixei um desenho com as medidas de todas as partes desse projeto em centímetros para que você possa fazer o ajuste com base na amostra. Lembrando que este ponto decorativo é múltiplo de 4. Essa informação você também encontra na receita escrita que eu deixo para download em PDF, tá bom? Qualquer link que você precisar, é só comentar que eu mando para você. Fala assim, Dei, eu quero tal técnica, Dei, eu quero tal receita, Dei, onde tá isso? Eu mando o link para você e aí você consegue tricotar junto comigo sem dificuldade, tá bom? O mais importante é que você consiga tricotar este colete junto comigo. E ele é muito rápido, talvez porque o fio urbano seja um fio mais grosso. Eu utilizei 2,5 novelos. Quando a gente termina, então, o primeiro ombro, nós cortamos o material para fazer acabamento da peça e a gente agora vai arrematar os 12 pontos centrais, que são os pontos do decote do pescoço. Eu faço a junção do meu fio no começo da carreira e sigo fazendo estes pontos em arremate de meia. Se desejar, você pode arrematar em ponto tricô, não tem problema. Eu gosto muito do arremate em meia porque ele deixa os pontos arrematados mais visíveis para a gente fazer depois o levantamento dos pontos para a golinha do nosso trabalho. E aqui está, eu vou fazer mais um arremate para trazer esse ponto aqui para o outro ombro e assim eu não preciso cortar o fio. E agora a gente vai continuar na mesma lógica. Nós temos que ter os pontos para o ombro, que são 17, e a gente faz sempre um arremate próximo ao decote. Aqui eu faço o arremate como mate simples, apenas para deixar o desenho em U do nosso decote bonitinho. E lembrando que a gente aqui vai continuar o desenho do nosso projeto. Se você precisar de qualquer ajuda para entender como que a gente continua tecendo, basta você desacelerar o vídeo e aí você consegue ver todos os pontos, carreira por carreira. Você sabia dessa ferramenta do YouTube para desacelerar e acelerar um vídeo? Comenta aqui embaixo e aproveita também e já deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Você gosta de coletes? Que peça você gostaria de me ver tricotando aqui no YouTube? Achou a peça difícil, fácil? A sua opinião é muito importante. Eu continuo fazendo o avesso em ponto tricô e mais uma vez vou fazer pela segunda o arremate próximo ao decote e continuo o ponto decorativo.
Aqui eu faço mais uma vez o arremate pela terceira vez, como mate simples, e continuo meu ponto decorativo por toda a carreira. Pelo lado do avesso, todos os pontos são em tricô. E agora, pela quarta e última vez, eu vou fazer um arremate próximo ao decote. Prontinho! Quando a gente termina os 4 arremates, a gente pode agora concluir o ponto decorativo até ter 6 repetições totais do nosso desenho, assim como nós fizemos na primeira manga. E assim, nós vamos concluindo o nosso projeto, arrematando todos os pontos agora para o nosso segundo ombro. Para o acabamento do nosso projeto, nós vamos começar fazendo a junção das partes que a gente teceu. Então, eu tenho aqui a frente e as costas, e agora a gente inicia a costura pelos ombros. Eu coloco a minha peça pelo direito sobre a mesa, e eu vou com uma agulha de tapeçaria fazer a costura dos pontos de todos os ombros, no caso dos dois, né? Eu gosto de fazer a costura com o fio que eu deixei no meu trabalho, então eu gosto de costurar de fora para dentro. Essa é uma costura muito fácil de ser executada no tricô. Se você precisar, também tenho aula para ensinar com mais detalhes,
Mas não tem segredo, é uma costura em que eu vou pegar todos os pontos de um ombro e fazer a junção com os pontos respectivos da parte das costas. A quantidade de ponto está exata, então você fica exatamente com o espaço para o pescoço ao centro do projeto. Como esse é um fio mais grosso, a costura também vai muito tranquilamente. Como falei para vocês, é um fio delicioso para tecer. A mesma costura nós faremos agora no outro ombro. De novo, eu utilizo o fio de fora para dentro. E pego pontinho por pontinho. Se essa parte você já sabe fazer, não tem problema, é só você continuar. Eu também vou deixar aqui no vídeo registrado a questão do acabamento dos ombros e do pescoço. Se você quiser fazer em crochê, fica lindo também, mas eu vou deixar a minha sugestão de acabamento para o pescoço e para os ombros, para os amigos que aí gostam de ver toda a execução da peça. Vocês viram que, embora eu tenha acelerado, eu deixei tudo no vídeo para você. Assim, quem é mais iniciante consegue visualizar a execução do projeto. Para o acabamento dos ombros, eu levantei 50 pontos. Então, com o próprio fio do meu trabalho, eu vou agora levantar mais ou menos a cada 2 e 3 pontinhos, para ter um total de 50 pontos. São 25 que eu vou levantar na parte da frente e 25 pontos que eu levanto na parte das costas, contando o meio como a costura do ombro. E assim, a gente sobe os pontos e eu vou tricotar uma barrinha 1 por 1. Você pode tecer o comprimento que você desejar. Eu sugiro que você faça 3 carreiras de uma barrinha 1 por 1, para deixar um acabamento não tão grande, também não tão pequenininho assim. Eu vou mostrar deste lado e como o outro lado da peça é idêntico, eu não vou precisar mostrar mais uma vez. Mas aqui está, ó. É assim que eu subo os pontos, é bem tranquilo, também tem videoaula se você quiser aprender essa técnica. Mas você pode subir e fazer em crochê da forma como você preferir. É importante que você não suba poucos pontos, porque senão você fecha demais essa parte dos braços. E o legal desse projeto é deixar realmente uma cava bem grande, um espaço bem amplo para o seu braço, para que você possa vestir o colete por cima de camisetas, sem grande dificuldade. E a gente sobe assim os pontos de uma ponta da cava até a outra. Você vai iniciar pelo lado do avesso a sua barrinha 1 por 1. Eu gosto de deixar o primeiro e o último ponto como ponto de malha, ou seja, um ponto meia, e depois fazer a barrinha 1 por 1, porque eu vou costurar essa pequena parte aqui da minha barra 1 por 1. É uma sugestão que eu deixo para você, mas se você não quiser, não tem necessidade. Você também pode tecer essa parte em agulhas circulares e evitar todo tipo de costura. Vou mostrar aqui para você o resultado, então, da minha barrinha 1 por 1, nesta parte dos braços. Eu utilizo o arremate que acompanha o ponto, porque é um arremate mais elástico. E assim fica o acabamento do ombro, olha só. Quando a gente termina, a peça vai ser dobrada, então você consegue visualizar. Olha só, esse é o desenho que a gente fica de um lado e é o mesmo que nós vamos fazer agora para o outro lado. Para o pescoço, eu vou levantar 72 pontos. E aqui, da mesma forma que nós fizemos o nosso projeto, nós vamos subir esses pontos. Eu subi 72 pontos em toda a voltinha do meu pescoço. E sempre que você encontrar um ponto mais abertinho, com um furinho um pouco grande,
Você pode aproveitar, já que você está subindo os pontos, e fechar esses pontos muito largos. Assim você evita buraquinhos na junção da sua gola com o seu projeto. Aqui eu vou tecer de forma circular, por isso que eu coloquei para vocês 2 numerações de agulhas circulares para fazer esse projeto. E aqui eu utilizo a menor delas. Assim eu posso tecer sem precisar fazer a técnica do laço mágico e o meu pescocinho já vai ficar todo costuradinho na minha peça, sem necessidade de acabamento. Eu aqui utilizo uma agulha de 60 centímetros e é muito confortável tecer essa gola nessa numeração de agulha. Aqui não precisa de ponto de borda, porque eu estou tecendo de forma circular, então basta repetir um meia, um tricô, um meia, um tricô em todos os 72 pontos que fazem aí a golinha, o pescoço do nosso projeto. Quando você terminar, é só arrematar. Eu utilizei o arremate que acompanha o ponto. Por fim, eu gosto sempre de fazer o acabamento dos meus projetos com uma agulha de tapeçaria. Ela me ajuda tanto a esconder as pontinhas dos fios pelo lado do avesso, quanto reforçar para que essas pontinhas de fio não voltem para o direito do meu trabalho. E, gente, basicamente nós já terminamos o nosso colete. A última coisa que a gente precisa fazer agora é a costura das laterais. E quando você termina de costurar, está pronto o seu colete. Eu espero muito que você tenha gostado de mais esse projeto. Eu fico por aqui, mas qualquer novidade, qualquer nova receita, eu volto para mostrar para vocês. Deixo aqui um abraço muito grande, um beijo para Círculo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!